Olha só, gente. Moraes deve estar gelando uma hora dessas, porque o cara da Agência de Desenvolvimento Internacional do ZEWA, a USAID, acaba de botar a cara do ministro em um fluxograma e expor de vez a fraude que aconteceu no Brasil. Foram milhões da USAID, interferência externa comprovada, censura em massa, agências de fact-checking envolvidas, hacker antes, durante e depois das eleições no sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e diversos outros escândalos. E tudo acaba de ser exposto por Mike Benz, que estará no Brasil em cerca de 10 dias para revelar tudo. Nessa bomba que vou mostrar daqui a pouco, onde traduzimos para facilitar a compreensão, Benz mostra o cronograma da interferência de órgãos americanos no Brasil. Ou seja, a interferência descarada que tivemos no Brasil em 2022. E vou mostrar, com as palavras do próprio Barroso, que ele pediu apoio ao ZEWA para evitar o que eles chamam de golpe de Estado nas eleições de 22. Pois, na verdade, minha gente, o golpe foi dado por eles mesmos e Mike Benz acabou de expor tudo isso. Se você que está me ouvindo ainda acha que essa gente joga limpo durante as eleições com essas caixas mágicas, que eles não querem voto impresso de jeito nenhum, então você é o otário perfeito para o sistema. Já aperte no like e repassa esse vídeo para todas as tias e tios do Zap que você conhece. Coloca o link desse vídeo em seus principais grupos do Zap. O Brasil precisa saber o que aconteceu naquele fatídico 2022, pois a velha mídia não vai mostrar jamais isso aqui em rede nacional. Em breve, Mike Benz participará de audiência pública na CRDN, Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, onde se esperam detalhes sobre o financiamento macabro que o Brasil teve, que influenciaram nossas eleições, e a retirada de Jair Bolsonaro do poder, e ainda serviram ao ativismo judicial dentro de nossos tribunais. Essa audiência pública, que ocorrerá em pouco mais de 10 dias, contará com a presença do ex-funcionário da Agência de Desenvolvimento Internacional do ZEWA em assuntos internos do Brasil. O cara que sabe tudo o que estava acontecendo contra o Brasil e decidiu abrir a boca. Se você ainda não conhece essa tal USAID, ela foi criada em 3 de novembro de 1961 pelo então presidente John Kennedy. A USAID é uma das maiores agências oficiais de ajuda humanitária do mundo. Com um orçamento anual na casa dos 50 bilhões de dólares, a agência financiava pessoas, programas e organizações não governamentais em mais de 100 países da África, Ásia, América Latina, Oriente Médio e Europa Oriental. Segundo o deputado federal Sóstenes Cavalcante, recentes denúncias sobre a atuação da USAID no Brasil suscitam preocupações acerca da nossa soberania nacional e integridade de nossos processos democráticos, assinalou. Entre 2023 e 2024, a USAID destinou, de acordo com o deputado, aproximadamente 44,8 milhões de dólares, cerca de 267 milhões de reais, apenas para organizações não governamentais, ONGs brasileiras. Fique agora com o vídeo do Mike Benz que traduzimos, onde ele expõe de uma vez por todas como Alexandre de Moraes e seus cúmplices agiram para interferir nas eleições de 2022. Como vocês podem imaginar, em uma área muito grande, a propagação parece muito enorme. Eu vou te dar você sabe, uma coisa breve. Por exemplo, o que aconteceu no Brasil por causa deles? Eles saltaram em cima dele como um bando de abutres. Estas são entidades financiadas pelo governo do ZEWA. Agora, o vermelho é o financiamento e o verde refere-se ao seu trabalho intermediário direto. Então, você tem o Departamento de Estado do ZEWA, que tem a nossa diplomacia aberta. Você tem a CIA, que é responsável pela nossa diplomacia secreta, e você tem a USAID, que é uma espécie de entidade que abrange ambos, no sentido de que é oficialmente pública, no sentido de que é uma agência do governo dos NUAs, ao contrário da Frente Democrática Nacional, que também foi criada pela CIA, mas não é a verdadeira CIA. Na verdade, é uma coisa independente que nós criamos, mas o mundo comprou. Então vivemos com as consequências da ignorância deles. Mas, essencialmente, a USAID e o National Endowment for Democracy criaram um programa chamado CETS, o Centro de Excelência e Fortalecimento do Processo Político. Para permitir que outros países aprovem leis de censura, eles recebem 150 milhões de dólares por ano do Departamento de Estado, sendo 20 milhões dedicados ao Brasil. Agora o CEPS é do National Endowment for Democracy, do NDI, que é o ramo do Comitê Nacional Democrata, do IRI, que é o ramo do RNC da CIA, e há uma coisa chamada IFES, a Fundação Internacional de Manipulação Eleitoral, o Sistema Eleitoral.
A CEPS criou o projeto no Brasil para que o TSE do Brasil deixasse seus tribunais eleitorais aprovarem essas leis de censura progressiva. Isso começou quando eles desceram sobre eles em 2018. O Conselho Atlântico, composto por 7 diretores da CIA, juntamente com o Centro Wilson e Endowment Carnegie para a Paz, recebem financiamento anual do Pentágono, Departamento de Estado e National Endowment for Democracy. O Wilson Center recebe cerca de 90%, ou eu acho que é 30%, um terço do orçamento do governo do Zitil. O Wilson Center é a cidade natal de Nina Jankovic. O Wilson Center também abriga um arquivo incrível da CIA e eu realmente extraio o início da guerra política organizada no final da apresentação de slides. Na verdade, isso vem dos arquivos da CIA do Wilson Center, o Carnegie Endowment for International Peace, que foi administrado por um homem chamado Bill Burns entre 2014 e 2021. Bill Burns saiu em 2021 e agora é diretor da CIA Medium, financiada pelo Departamento de Estado dos DEO e que recebeu subsídios da DARPA. O ponteiro tem cerca de, 5 diferentes, você sabe, isso é a rede internacional de verificação de fatos, a rede independente de verificação de fatos, que acontece ter cerca de 35 subsídios do Departamento de Estado, totalmente direcionados ao contrário por toda a rede. Só abrindo um parêntese aqui, meus amigos, sobre essa agência Pointer, financiada pela USAID, olha o que ela noticiou contra Jair Bolsonaro. Em 2022, a máquina de desinformação de Bolsonaro desafia um número crescente de céticos. Há uma demanda reprimida por políticas públicas baseadas em fatos por parte de brasileiros cansados de extremistas, negacionistas da mudança climática e charlatanismo anticientífico. Vamos continuar acompanhando. Cada um trabalha em sinergia com o TSE. Eles realmente se reuniram com os funcionários, eles voaram para os Estados Unidos, eles foram ao Brasil para coordenar, eles realmente trabalharam formalmente com eles. O Atlantic Council, por exemplo, é uma das 67 instituições parceiras do TSE. Até a AAP faz parte da Emerson Brookings, realizou reuniões diretas com várias outras pessoas e, na verdade, realizou workshops de treinamento sobre como manter-se informado sobre os desafios da desinformação para além de 2018. Enquanto isso, foi, na verdade, a filial da coalizão do National Endowment for Democracy que deu a Lula. A AFL costumava ser conhecida como AFL-CA na década de 1960 porque era tão profundamente infiltrada pela CIA. De alguma forma, a direita populista esqueceu essa história. Mas o NED tem 4 ramos. Um deles é NDE e ERIE e o outro é chamado C-Payment. É o centro da empresa privada internacional. É a Câmara de Comércio, é a grande divisão de negócios da CIA. A quarta força central é o Centro de Solidariedade, nomeado em homenagem ao trabalho da CIA no movimento de solidariedade. Espero que a Polônia seja um país livre. Eu não sou. Se não nos tivessem feito isto, não tenho a certeza do que teria sido um problema. Mas eles fazem isso conosco. Portanto, precisamos de entender tudo isso. Assim, sua quarta entidade é chamada Centro de Solidariedade. Agora, o Centro de Solidariedade, que teve papel importante na ascensão política de Lula após a saída da prisão, homenageou Lula enquanto ele se preparava para o prêmio de personalidade do ano em 2021. Você sabe, enquanto o National Endowment for Democracy está criando tudo isso, cada um deles é financiado pelo governo do Estado ou em um canal secreto do governo do Zé Wonder. Eles fazem parte da rede de parceiros de desinformação da CEPS no Brasil. Só sabes que é justo já agora eu tenho problemas de espaçamento. São cerca de mais 3 dúzias, mas você sabe, é um exército de enxame que eles criaram uma instituição de soft power para levar o Brasil para a rótula WhatsApp, Telegram e depois finalmente X. Na verdade, o National Endowment for Democracy, um homem chamado Dean Jackson até escreveu uma coluna há 1 mês e meio, onde ele disse que o país de Elon Musk e Moxie, que é a CIA criada pelo diretor da CIA, ele escreveu a carta dizendo que Elon Musk agora é uma ameaça maior do que Putin ou ela, porque é uma ameaça mais imediata, e ele é um alvo mais pegajoso por causa de seus laços com o establishment de defesa dos News Meiwas através da SpaceX e do papel da Tesla e da Revolução Verde. Portanto, precisamos realmente elevar a ameaça que o Elon representa, porque não fizemos o suficiente para detê-lo. Agora, esta é a mesma organização, novamente, que recebe todo o seu orçamento dos Estados Unidos através do Departamento de Estado do Exército, que foi criado pela CIA. Com a aprovação do Comitê de Inteligência do Senado, é efetivamente uma licença para contactar secretamente com a CIA. Então, tudo o que aconteceu no Brasil, eles construíram algumas dessas coisas. Agora, olhe para estes, e há cerca de 1 dúzia do lado americano. Eu estou a tentar colocar uma bandeira aqui novamente. Estas parecem entidades brasileiras na Austrália. Estes parecem endógenos na Austrália.
será uma universidade australiana, um jornal australiano, mas eles recebem dinheiro de programas do governo australiano. Eles estão sendo guiados pelos esforços diplomáticos dos ex-seus para realizar reformas judiciais no país e criar capacidade para censurar a ascensão de movimentos políticos. Gostaria de pedir desculpas, se tivesse tempo. Um momento, por favor, uma última coisa. Então, eu tenho este documento. Agora vem a parte mais arrepiante. De acordo com documentos revelados por Banks, o próprio ministro Barroso teria pedido apoio internacional aos Israel para evitar o que chamavam de golpe de Estado no Brasil. Tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas no próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Agora vem a parte mais arrepiante. De acordo com documentos revelados por Banks, o próprio ministro Barroso teria pedido apoio internacional aos Israel para evitar o que chamavam de golpe de Estado no Brasil. Mas o que se desenha agora, segundo o ex-agente americano, é justamente o contrário. O verdadeiro golpe teria sido aplicado contra o povo brasileiro, contra a soberania nacional e contra o resultado legítimo das urnas. Mike Banks mostra, em detalhes, como órgãos norte-americanos participaram diretamente do processo eleitoral brasileiro, fornecendo apoio técnico, financeiro e estratégico para entidades alinhadas a um só lado do espectro político. Um teatro bem ensaiado, onde a liberdade de expressão foi amordaçada e a democracia virou refém de narrativas manipuladas. Tudo com selo de ajuda internacional. Isso, minha gente, é gravíssimo. E enquanto a grande mídia segue de olhos fechados, é nas redes sociais que a verdade começa a vazar como um tsunami. O fato é que Mike Banks não veio com achismos. Ele traz cronogramas, conexões e toda a engenharia por trás da chamada interferência disfarçada. Segundo ele, tudo começou muito antes da eleição, com um planejamento coordenado envolvendo a USAID, o Departamento de Estado do Israel, empresas de tecnologia e ONGs brasileiras. Tudo supostamente para proteger a democracia, mas que, no fim das contas, serviu para blindar um único resultado eleitoral: a retirada de Bolsonaro e a entronização do descondenado novamente no poder. É o tipo de denúncia que faria qualquer país minimamente sério abrir uma investigação federal urgente, colocar ministros na berlinda e exigir respostas do mais alto escalão. Mas por aqui, silêncio sepulcral. Eles sabem que se essa história pegar, o sistema desmorona. Por isso, é fundamental que você faça a sua parte agora. Espalhe esse vídeo como se não houvesse amanhã. Manda para todos os grupos do Zap, marca os amigos, compartilha nas redes, deixa sua opinião, pois gosto de ver o seu comentário, que é muito importante para nós. Tudo isso que você faz é importante, porque só a verdade liberta, e só com a pressão do povo esse sistema vai ruir. Acorda, Brasil. A casa tá caindo, e dessa vez não tem como tapar o sol com a toga. Até a próxima, e que viva Cristo Rei.